Olá! Você sabe diferenciar uma carpa macho de uma carpa fêmea? Meu nome é Laísa e nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode diferenciá-las. Geralmente, diferenciar a carpa macho de uma carpa fêmea não é muito simples, porque nos primeiros anos de vida elas têm comportamento e aparência muito semelhantes, mas a partir de uma certa idade já é possível semelhar. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 dicas para que você possa diferenciar as suas carpas. Dica número 1 é a idade da carpa. Geralmente, nos 3 primeiros anos de vida de uma carpa, elas possuem aspectos físicos e o comportamento muito parecidos uma com a outra. A partir de 3 anos, a carpa ela é considerada madura sexualmente. Então, ela começa a ter características de macho ou características de fêmea. Então, a partir dessa idade, a gente consegue semelhar uma carpa macho ou uma carpa fêmea. Dica número 2 é a forma física de uma carpa. Geralmente, o macho ele possui da cabeça até o final do corpo uma forma mais fina, ele é mais esguio. Então, desde a pontinha da boca, a gente consegue ver que o formato é bem mais fino quando comparado com a fêmea, que já começa a ficar mais gordinha, mais alongada, mais arredondada, desde o início da boca do peixe lá de cima até a sua cauda. Quando se coloca um macho do lado de uma fêmea, a gente consegue ver isso bem nitidamente. Olhar só para uma fêmea ou só para um macho, às vezes fica difícil, mas quando coloca os dois juntos, é super nítido de ver isso. E quando está em época de ovulação, a fêmea, na parte da barriga dela, do abdômen, a gente consegue ver bem certinho como que ela estivesse grávida mesmo. Que é super nítido de ver os ovos como eles ficam bem na parte de baixo. Dica número 3 são as nadadeiras. O macho ele possui as nadadeiras mais próximas da cabeça com uma ponta no final. Ela é bem pontuda comparado com a fêmea, onde as nadadeiras são bem arredondadas. Além disso, a cor. O macho possui as cores bem fixas em toda a nadadeira. Não é sempre, às vezes tem uma manchinha branca, depende de qual tipo de nicho igual que a gente está falando. Mas geralmente a cor ela é uniforme em toda a nadadeira e da fêmea acaba tendo uma coloração diferenciada ou menos nítida a cor dela. Dica número 4 é o tamanho da carpa. Alguns dizem que a carpa fêmea ela geralmente é maior do que a carpa macho, mas precisa ter aspectos muito bem estabelecidos para que isso seja verdade. Por exemplo, a carpa macho e a carpa fêmea, para ser comparadas de tamanho, elas precisam ter nascidas juntas, precisam ter sido criadas juntas, alimentadas juntas, e aí sim é possível ver que uma carpa é maior que outra, porque a alimentação influencia, o ambiente influencia e a idade também. Então o tamanho, para ser comparado se uma fêmea é maior que o macho, elas precisam ter nascido juntas. Então esse é um parâmetro que a gente não utiliza muito, mas ele também é um parâmetro de carpa macho e carpa fêmea. E a nossa última dica, dica número 5, é o comportamento. Quando não estão em época de acasalamento, a carpa macho e a carpa fêmea, elas têm comportamentos muito semelhantes. Mas quando chega na época de acasalamento, o macho ele tem um comportamento um pouco mais agressivo. O agressivo no sentido de que ele instiga a fêmea, ele cutuca a fêmea, provoca a fêmea, para que ela libere os seus ovos para que ele possa fecundá-los. Então, somente em época de acasalamento a gente consegue ver esse comportamento da carpa macho. Essas foram as 5 dicas para que você possa diferenciar sua carpa macho da sua carpa fêmea. E agora, você consegue diferenciar as suas carpas? Digite aqui nos comentários e nos fala quantas carpas macho você tem e quantas carpas fêmeas. Nós não somos donos da verdade, mas gostamos muito de conversar sobre isso. Então, se você tiver mais alguma dica que nós não citamos aqui, se você conhece mais alguma, se você usa mais alguma dica para diferenciar suas carpas, escreva aqui embaixo, nós gostaríamos muito.